programa E Agora, José? Notícias comentadas sobre educação pública e privada. Transmitido pela Cultura Online para todo o Brasil. Produção e apresentação Ivan Cláudio Guedes. Direção e supervisão do jornalista Felipe de Souza. Boa tarde, ouvintes da Cultura Online Brasil, está no ar o programa E Agora, José, um programa que discute a educação. Sejam bem-vindos ao ano de 2017. Sim, este é o primeiro programa de 2017. Meu nome é Ivan Cláudio Guedes e é um enorme prazer estar aqui discutindo as notícias da educação com vocês. Juntamente com a Cultura Online Brasil, você acompanha aos domingos, das 18 às 19 horas, as principais notícias da educação, sempre acompanhada das nossas análises e críticas. Aqui você acompanha um programa de web rádio, sim, de web rádio. Assim você pode continuar navegando enquanto nos ouve. Entre em contato com a Cultura Online Brasil através do site culturaonlinebrasil.net e culturaonlinebr.org e deixe seus comentários, críticas e sugestões. Você também pode acompanhar as notícias da educação no Facebook do programa Agora José e também pode encaminhar por lá suas dúvidas, suas críticas e suas sugestões. E não deixe também de acompanhar os nossos podcasts, os nossos áudios, os áudios dos programas E Agora José, que está disponível no nosso canal do YouTube. Gostaria de iniciar aqui mandando o meu forte abraço ao jornalista Felipe de Souza, professor Omar de Camargo, professor Fábio Luiz e a professora Edna Alpezo, que nos ajudam constantemente ali alimentando a página do Facebook. Muito bem, vamos começar o programa de hoje. E neste programa nós vamos discutir um tema muito recorrente na área da educação, que é sobre a indisciplina. Para isso eu vou fazer uso de alguns teóricos da educação e confrontar com aquilo que nós observamos em sala de aula, como combater a disciplina ou a indisciplina. O que nós podemos fazer para superar este problema da indisciplina? Quais são as principais recomendações dos teóricos? E, por fim, o que a gente realmente pode fazer para solucionar essa grande questão que tira o nosso sono constantemente em sala de aula. Espero que este programa lhe traga boas críticas e reflexões. Vamos lá? Vamos começar as nossas discussões sobre indisciplina. Você também pode mandar para a Cultura Online Brasil ou deixar os seus comentários para quem nos acompanha no YouTube, dando ali a sua opinião sobre a questão da indisciplina, por que ela acontece, como e principalmente como você, professor, faz para combater este problema que assola as escolas de todo mundo. Esse problema não é um problema só brasileiro, é um problema de todo mundo. Bem, para isso eu vou começar aqui fazendo uso de algumas anotações do professor José Gropa Aquino, ele que é um dos principais estudiosos sobre esse tema. Então vamos começar. Bem, qualquer pessoa ligada às práticas escolares contemporâneas, seja como educador, seja como educando, ou o público mais geral, como pais, comunidade, consegue ter uma razoável clareza quanto àquilo que nos acostumamos a reconhecer como a crise da educação. Sabemos todos diagnosticar sua presença, mas não sabemos direito sua extensão nem suas raízes exatas. De qualquer modo, o indício mais evidente desta crise é que boa parte da população de crianças que ingressam nas escolas não conseguem concluir satisfatoriamente sua jornada escolar de 8 anos mínimos e obrigatórios.
Processo este que se convencionou nomear como fracasso escolar e que pode ser constatado no simples fato de que um considerável número de pessoas à nossa volta, egressos do contexto escolar, parece ter uma história de inadequação do insucesso para contar. Este certamente é o maior problema enfrentado pela escola brasileira nos dias de hoje, e que dá ao Brasil um lugar bastante desconcertante quando em comparação com outros países. Mais precisamente, os índices de retenção e evasão escolar no país são semelhantes aos de países africanos como a Nigéria e o Sudão. Mais ainda, quando se investiga a qualidade do ensino ministrado entre aqueles que permaneceram na escola, o quadro não é menos desolador. A este último efeito chamamos de o fracasso dos incluídos. Convenhamos, não é estranho e contraditório que, dependendo do quesito, o econômico ou político, por exemplo, os brasileiros apreciem ser comparados aos europeus ou asiáticos e, no quesito educacional, nós sejamos forçados a nos alocar ao mesmo patamar de países castigados da África? Este é um dado alarmante que tem chamado a atenção de muitos, desde a esfera governamental até o cidadão comum, passando pelos profissionais da educação. Poderia-se dizer, inclusive, que há uma espécie de mal-estar pairando sobre a escola e o trabalho do professor hoje em dia. A própria imagem social da escola parece estar em xeque, de tal maneira que os profissionais da área acabam acometidos, por exemplo, de uma espécie de falta aguda de credibilidade profissional. É certo, pois, que grande parte dos problemas que enfrentamos como categoria profissional, inclusive no interior da sala de aula, parece ter relação imediata com essa lastimável falta de credibilidade da intervenção escolar e, por extensão, da atuação do educador. Além disso, se a imagem social da escola está ameaçada, algo de ameaçador está acontecendo também com a ideia de cidadania no Brasil, uma vez que não há cidadania sustentável na escola. É importante frisar que sem a escola não há possibilidade do cidadão ter acesso de fato aos seus direitos constituídos. Afinal, torna-se cidadão, ao tornar-se cidadão, não se restringe ao direito do voto, por exemplo, mas inclui direitos outros como vistas a uma vida com dignidade. E isso tudo tem a ver imediatamente com a escola, pois quanto menor for a escolaridade da pessoa, menores também serão suas chances de acesso às oportunidades que o mundo atual oferece às exigências que ele impõe. Entretanto, alguns poucos ainda parecem questionar a importância intrínseca da escolarização nos dias de hoje. Será isso plausível? De uma coisa estejamos certos: num futuro bem próximo, o mundo será implacável com aqueles sem escolaridade. Basta olhar à nossa volta e prestar atenção na situação concreta das pessoas desempregadas, por exemplo. Pois bem, quando alguém se propõe a investigar as razões desse fantasma do fracasso que ronda a todos nós, ultimamente tem aparecido, dentre as muitas razões alegadas pelos educadores, desde as ligadas à esfera governamental até aquelas de cunho social, uma figura muito polêmica: o aluno problema. O aluno problema é tomado em geral como aquele que padece de de supostos distúrbios psicopedagógicos. Distúrbios estes que podem ser de natureza cognitiva, os tais distúrbios de aprendizagem, ou de natureza comportamental. E nessa última categoria enquadra-se um grande conjunto de ações que chamamos usualmente de indisciplinados. Desta forma, a indisciplina e o baixo aproveitamento dos alunos seriam como duas faces de uma mesma moeda, representando os dois grandes males da escola contemporânea, geradores do fracasso escolar e os dois principais obstáculos para o trabalho docente. Um bom exemplo da justificativa do aluno problema para o fracasso escolar
é uma espécie de máxima muito recorrente no meio pedagógico, que se traduziria num enunciado mais ou menos parecido com este: se o aluno aprende, é porque o professor ensina. Se ele não aprende, é porque não quer ou porque apresenta algum tipo de distúrbio, de carência, de falta de pré-requisito. Mais uma vez, não é algo estranho e contraditório que os profissionais da área educacional explicam o sucesso escolar como produto da ação pedagógica e o fracasso escolar como produto de outras instâncias que não a escola e a sala de aula. Isto é, se entendermos o fracasso escolar como efeito de algum problema individual e anterior do aluno, não estaremos nos isentando, em certa medida, da responsabilidade sobre nossa ação profissional. E mesmo se assim fosse, o que estaríamos fazendo para alterar este quadro cumulativo? Ao eleger o aluno problema como empecilho ou obstáculo para o trabalho pedagógico, a categoria docente corre abertamente o risco de cometer um sério equívoco ético, que é o seguinte: não se pode atribuir à clientela escolar a responsabilidade pelas dificuldades e contratempos de nosso trabalho, nossos acidentes de percurso. Seria o mesmo que o médico supor que o grande obstáculo da medicina atual são as novas doenças, ou o advogado admitir que as pessoas a que ele recorrem apresentam-se como um empecilho para o exercício puro da sua profissão. Curioso, não? Na verdade, os tais alunos problema podem ser tomados como ocasião privilegiada para que a ação docente se afirme e que se possa alcançar uma possível excelência profissional. O que se busca no caso de um exercício profissional de qualidade é uma situação problema para que se possa, na medida do possível, equacioná-la, suplantá-la, o que se oportuniza a partir das demandas difíceis da clientela. Pois bem, o que fazer então? Um primeiro passo para reverter essa ordem de coisas talvez seja repensar nossos posicionamentos, rever algumas supostas verdades que, em vez de nos auxiliar, acabam sendo armadilhas que apenas justificam o fracasso escolar, mas não conseguem alterar os rumos e os efeitos do nosso trabalho cotidiano. Vejamos o caso específico da indisciplina. Na própria maneira de entender o fenômeno disciplinar, podemos observar que as hipóteses explicativas empregadas usualmente acabam reiterando alguns preconceitos, muitos falsos conceitos e outras tantas justificativas para o fracasso e a exclusão escolar. Encontram-se razões à profusão, mas alternativas concretas de administração, como sabemos, são raras. Nossa tarefa, então, a partir de agora, passa a ser a de examinar concretamente os argumentos que sustentam tais hipóteses. Bom, então esse começo aqui vai servir como uma base, uma introdução para que a gente possa discutir um pouco mais sobre o que é indisciplina. A grande questão que a gente levanta aqui é justamente essa. A gente não pode ter essa fala, esse senso comum. Se o aluno aprendeu é porque o professor é bom, porque a escola é boa. Se o aluno não aprendeu, é porque o aluno não quer aprender, é porque o aluno tem problema, o aluno não tem pré-requisito. Então, vamos lá. Ou nós estamos analisando isso do ponto de vista do todo, ou do ponto de vista individual. Então, nós temos que fazer um caminho ideológico aí para saber por onde que nós vamos começar essa discussão. Então, claro, nós entendemos que a escola ela é um todo e tem vários problemas, como eu sempre uso o exemplo dos tentáculos. A escola tem vários tentáculos e a gente precisa fazer uma análise de cada um deles para saber como resolver cada um desses problemas que ele apresenta. Então vamos começar com uma primeira hipótese, que é o aluno desrespeitador. Uma primeira hipótese de explicação da indisciplina seria de que o aluno de hoje em dia é menos respeitador do que o aluno de antes. E que, na verdade, a escola atual teria se tornado muito permissiva
em comparação ao rigor e à qualidade da escola de antigamente. Esse primeiro entendimento, mais de cunho histórico, da questão disciplinar, precisa ser repensado urgentemente. E a primeira coisa a se admitir é que essa escola de antigamente talvez não fosse tão de excelência quanto nós gostamos de pensar hoje em dia. A nossa memória costuma aplicar alguns truques em nós. Às vezes, é muito fácil incorrermos numa espécie de saudosismo, idealizando o passado e cultivando lembranças de alguns fatos que não acontecem, que não aconteceram, ou que não se desenrolaram exatamente do modo com que nos recordamos deles. Portanto, se recuperarmos o modelo dessa escola do passado para cotejarmos nossos problemas pedagógicos atuais, precisamos recuperar também o contexto histórico da época, pelo menos em parte. Não é possível trazer de volta aquela escola sem o entorno sociopolítico que existia naquela época. É muito comum nos reportarmos à escola de nossa infância com reverência, admiração, nostalgia. Pois bem, na verdade, essa escola anterior aos anos 70 era uma escola para poucos, muito poucos. Era uma escola elitista. A exclusão era um processo que já estava lá, nessa escola de antigamente, que é hoje tão idealizada. Eram elas escolas militares ou religiosas e algumas poucas escolas leigas que atendiam uma parcela muito reduzida da população. Vamos perguntar, por exemplo, se ambos nossos pais tiveram a escolaridade completa de 8 anos. A gente vai se lembrar então dos nossos avós, se eles sequer chegaram a frequentar as escolas. Quanto mais voltamos no tempo, mais vamos ver como a escola sempre foi um artigo precioso, difícil de encontrar no varejo social. Todos se lembram, ou pelo menos já ouviram falar, dos famosos exames de admissão e, portanto, dos níveis primário e ginasial. Pois é, esse é um bom exemplo de como essas tais escolas de excelência do passado eram fundamentalmente segregacionistas e elitistas, atendendo uma parcela pequena e já privilegiada da população. O exame de admissão, ele representava o que hoje conhecemos como vestibular, no caso das universidades públicas. Já na passagem do primário para o ginásio, inclusive, vale lembrar que a partir dos anos 70, o primário e o ginásio deixaram de existir, dando lugar ao primeiro grau, e hoje a gente chama de ensino fundamental, e agora com 9 anos consecutivos. Sendo assim, 8 anos se passaram a ser 9 anos nós temos hoje, né, para ser o tempo mínimo e obrigatório de escolaridade, que é uma conquista e tanto. Além disso, o número de vagas e estabelecimentos de ensino foi ampliado consideravelmente, democratizando cada vez mais o acesso à escola. Entretanto, as conquistas que o povo brasileiro obteve do ponto de vista da democratização do acesso ao ensino formal, com a abertura de novas escolas, vagas, 9 anos, continuam num projeto inacabado, uma tarefa por se encerrar, uma vez que, decorridas quase 3 décadas da penúltima grande reforma do ensino brasileiro, ainda não conseguimos fazer valer integralmente essa proposta de democratização da escola. Ainda assim, o grande desafio dos educadores hoje passou a ser a permanência de fato das crianças na escola, o que, sabidamente, nós conseguimos apenas com a qualidade do ensino ofertado. Mas essa é a grande tarefa dos educadores brasileiros na atualidade: fazer com que os alunos permaneçam na escola e que progridam tanto quantitativa quanto qualitativamente nos seus estudos. Quando conseguimos fazer com que cada criança corresponda a uma vaga na escola, bem como as condições efetivas para que lá ela permaneça e queira permanecer, pelo menos nesses 9 anos, algo de radicalmente revolucionário terá acontecido neste país. Nós podemos afirmar, então, que essa suposta escola de excelência do passado, que funcionava, na maioria das vezes,
na base da ameaça e do castigo, os traços de uma cultura militarizada impregnada no cotidiano escolar daquela época da história da educação brasileira. E sim, nós estamos falando, é claro, da ditadura militar. Assim, quando a gente constata que os nossos alunos de hoje não viveu esses tempos históricos, que ele é fruto de outras coordenadas históricas, e agora a gente está falando sobre a abertura democrática, fica claro que a gente precisa estabelecer outro tipo de relação civil em sala de aula. É óbvio que uma relação de respeito é condição necessária, embora não seja suficiente para o trabalho pedagógico. No entanto, podemos respeitar alguém por temê-lo ou podemos respeitar alguém por admirá-lo. Mas, convenhamos, há uma grande diferença entre esses dois tipos de respeito. O primeiro funda-se nas noções de hierarquia e superioridade. O segundo, na assimetria e na diferença. Há uma incongruência estrutural entre elas. Antes o respeito do aluno, inspirado nos moldes militares, era fruto de uma espécie de submissão e obediência cega a um superior na hierarquia escolar. Hoje, o respeito ao professor não mais pode advir do medo da punição, assim como nos quartéis, mas da autoridade inerente ao papel do profissional docente. Trata-se, assim, de uma transformação histórica radical no lugar social das práticas escolares. Hoje, o professor não é mais um encarregado de distribuir e fazer cumprir ordens disciplinares, mas um profissional em que as tarefas nem sequer se aproximam dessa função disciplinadora, apassivadora, silenciadora que era de antes. Em contraposição, boa parte dos profissionais da educação ainda parece guardar os ideais pedagógicos que preservam, de certa forma, a imagem dessa escola de antigamente, desse professor repressor castrador. Muitas vezes, para esses profissionais, o bom aluno do dia a dia é aquele calado, imóvel e obediente. Será que esse é um bom aluno de fato? É muito estranho tomar uma descrição do cotidiano escolar do século passado ou do meio deste século sem perceber que as escolas atuais têm um funcionamento ainda parecido em termos das normas disciplinares com aquelas escolas do passado. A punição, a represália, a submissão e o medo ainda parecem habitar silenciosamente as salas de aula. Só que agora, por exemplo, por meio da avaliação. Não é verdade que muitas vezes alguns professores chegam e ameaçam seus alunos com a promessa de provas difíceis e notas baixas? Não será isso também uma outra estratégia dissimulada de exclusão? O que dizer então das expulsões ou das transferências? Sobre esse ponto de vista, talvez a indisciplina escolar esteja nos indicando que se trata de uma recusa desse novo sujeito histórico a práticas fortemente arraigadas no cotidiano escolar, assim como uma tentativa de apropriação da escola de outra maneira, mais aberta, mais fluida, mais democrática. Trata-se do clamor de um novo tipo de relação civil, confrontativa na maioria das vezes, pedindo passagem a qualquer custo. Nesse sentido, a indisciplina estaria indicando também uma necessidade legítima de transformações no interior das relações escolares e, em particular, na relação professor-aluno. Trata-se, assim, de uma questão. Afinal de contas, escola para quê? Para que escola? Para formar o mesmo tipo de aluno disciplinado, passivo, da década de 70 ou não? A gente precisa ter bem claro que tipo de escola que nós queremos, para que tipo de alunos nós queremos formar. E aí, quando a gente pega alguns movimentos saudosistas, como por exemplo o Escola Sem Partido, que há muito tempo nós discutimos aqui, o que eles querem? Eles querem exatamente o retorno de uma escola lá da década de 70. Eles querem exatamente uma escola liberal tradicional. Para quem não lembra o que é uma escola liberal tradicional, no meu canal do YouTube, o YouTube/ICGuedes, você procura lá na playlist de tendências pedagógicas, você tem um vídeo ali
de menos de 10 minutos explicando o que é a tendência liberal tradicional. E muita gente, essa concepção que vem lá do século XVII, muita gente tem saudade disso, ainda hoje. Bom, a segunda hipótese para a questão da indisciplina é o aluno sem limites. Outra hipótese, muito em voga no meio escolar, produto de nosso suposto e às vezes perigoso bom senso prático, diz respeito à suposição de que as crianças de hoje em dia não têm limites, não reconhecem a autoridade, não respeitam as regras, e a responsabilidade por isso é dos pais, que teriam se tornado muito permissivos. Quase todos parecem concordar com essa hipótese do déficit moral como explicativa da indisciplina. Pois bem, esse tipo de entendimento da questão disciplinar, mais de cunho psicológico, merece pelo menos 2 reparos. Primeiro, com relação à ideia de ausência absoluta de limites e do respeito às regras. E segundo, sobre a permissividade dos pais. Bom, começando pelo primeiro. Se prestarmos um pouco de atenção nos alunos mais indisciplinados fora da sala de aula, num jogo coletivo, por exemplo, veremos o quanto as regras são muito bem conhecidas pelas crianças e adolescentes. Não é nada estranho a um jovem de hoje em dia a vivência de uma situação qualquer de acordo com regras muito bem estabelecidas, rígida na maioria das vezes. Um bom exemplo disso se encontra quando, num jogo ou brincadeira infantil, alguém não cumpre aquilo que foi acordado previamente entre os participantes. E este, assim, considerado um desviante ou infrator, é severamente punido ou mesmo expulso do jogo. No limite, pode-se afirmar que um governo infantil é nitidamente despótico, porque não prevê jurisprudências, prerrogativas e maleabilidade. Nesse sentido, quando ingressam na escola, já conhecem muito bem as regras de funcionamento de uma coletividade qualquer, mesmo porque elas são inerentes a qualquer tipo de atividade humana, a qualquer tipo de relação grupal. Podemos encontrar um outro exemplo concreto disso na língua. Quando escolhemos uma palavra ou uma construção linguística específica para narrar algo, estamos nos sujeitando automaticamente a um conjunto de dado de regras. E isso todos fazemos, queiramos ou não. A criança e o jovem também faz isso, talvez até com mais força e veemência do que os adultos. Isso é tão factual que, curiosamente, no mundo infantil, as regras nem sequer permitem muitas exceções. Quando uma criança diz, por exemplo, eu fazi em vez de eu fiz, ou eu trazi ao invés de eu trouxe, ela está demonstrando o quanto está apegada a uma norma invariante já dada e que descarta possíveis alterações e desvios. Ela está sendo, portanto, rigorosa ao extremo. Dito de outra maneira, os seus limites, inclusive intelectuais, são extensíveis e implacáveis, ao contrário do que possa parecer à primeira vista. Desse modo, não se pode sustentar nem na teoria nem na prática que as crianças padeçam de falta generalizada de regra e de limite, embora esta ideia esteja muito disseminada no meio escolar. Ao contrário, a inquietação e a curiosidade infantil ou do jovem, que antes era simplesmente reprimida e apagada do cotidiano escolar, pode hoje ser encarada como excelentes ingredientes para o trabalho em sala de aula. Só depende do manejo delas. Não é evidente que quando mais engajado o aluno estiver nas atividades propostas, maior será o rendimento do trabalho do professor? E que quanto maior for a reapropriação das regras da matemática, da linguagem ou das ciências, maiores serão o aproveitamento ou o prazer em aprendê-las? Em vez da posse de mecânica do determinado campo do conhecimento, as operações matemáticas, da gramática, das ciências, das artes ou dos esportes, o pensamento do aluno pode fluir com maior rapidez e plasticidade. Pois bem, o segundo reparo a essa ideia de falta de limites da criança e do jovem refere-se à suposta permissividade dos pais que, por sua vez, estariam criando obstáculos para o professor em sala de aula. Segundo boa parte dos professores, a família
em certa medida, não estaria ajudando o trabalho do professor, pois as crianças seriam frutos da desestruturação, do despreparo e do abandono dos pais. Vale lembrar, pais estes que também são oriundos das décadas de 60 e 70. E mais ainda, os professores teriam se tornado quase reféns de crianças tirânicas, deixados à mercê de crianças sem educação. Será que isso é verdade? Bom, de acordo com o professor Aquino, é muito comum imaginarmos que crianças mal educadas em casa converte-se automaticamente em aluno indisciplinado na escola. Pois alertemos que isso nem sempre é necessariamente verdadeiro. Não é possível generalizar esse diálogo para justificar os diferentes casos de indisciplina com os quais nos deparamos. Além disso, há uma evidência irrefutável de que os mesmos alunos indisciplinados com alguns professores podem ser bastante colaboradores com outros. Isso acontece mesmo, já cansei de ouvir isso daí. Ora, precisamos recuperar alguns conceitos quanto às funções da família e da escola, distinguindo claramente os papéis de pai e professor. Família e escola não são a mesma coisa. E uma não é continuidade natural da outra, porque se assim fosse, também o inverso da equação deveria ser igualmente plausível, ou seja, o aluno indisciplinado na escola iria se converter num filho mal educado em casa. Quando desponta algum entrave de ordem disciplinar na sala de aula, uma das atitudes usuais por parte dos professores é convocar as autoridades escolares, e estes que chamam os pais para que deem um jeito no seu filho. Imaginemos se a cada vez que o filho desses mesmos pais apresentassem um problema disciplinar em casa, eles convocassem o professor para que este também desse um jeito no seu aluno. Seria estranho, né? Este exemplo revela o quanto se costuma confundir e às vezes justapor os âmbitos de competências, os raios de ação das instituições escola e família. Portanto, precisamos admitir um consenso básico, muitas vezes esquecido no dia a dia escolar, a de que o aluno não é filho, o professor não é pai. Tudo bem, nessa parte eu também concordo com ele. Em quais momentos... Isso dá uma grande discussão, né? Em quais momentos você deve chamar a família na escola? Tá? Em casos de indisciplina ou de incivilidades, como muitos falam, né? Ou seja, porque o aluno está tacando o papelzinho ou porque um aluno não está prestando atenção na aula, isso não é prerrogativa para se chamar os pais dos alunos. Em casos disciplinares mais sérios, que envolve agressão física, agressão verbal, aí sim, aí nós temos outra configuração que aí vai para o lado da violência. Bom, entretanto, muitos professores, diante das dificuldades do dia a dia, acabam se colocando como tarefa principal a normatização moral dos hábitos das crianças e dos adolescentes, dos seus alunos, para que só a partir daí ele possa desencadear o trabalho do pensamento. Um bom exemplo disso é um outro tipo de máxima muito frequente no meio pedagógico, que, de acordo com o nosso entendimento, é errado, que diz o seguinte: para ser professor é preciso antes ser um pouco de pai, amigo, conselheiro, etc. Esse tipo de enfrentamento do trabalho pedagógico é desaconselhável por 3 razões. Primeiro, trata-se de um desperdício da qualificação e do talento específico do professor, porque ele não se profissionalizou para ser uma espécie de pai postiço. Para uma ocupação como a paternidade, não se exige uma preparação profissional. Cada um é pai ou mãe do jeito peculiar e assistemático. No caso do professor, exige uma preparação lenta e especializada, devendo ele atuar de maneira semelhante ao dos seus colegas de profissão e de modo diverso dos profissionais de outra área. Em segundo lugar, trata-se de um desvio de função, porque ele não foi contratado para exercer tarefas parentais, e dele não se espera isso.
Por mais que o trabalho em sala de aula demande muitas vezes exigências adicionais no âmbito estritamente pedagógico, não se pode delegar ao professor funções para as quais ele não esteja explicitamente habilitado. É preciso então que o trabalho docente restrinja-se a um alvo específico, que é o conhecimento sistematizado por meio da recriação de um campo lógico-conceitual particular. Não confundir o seu papel com os dos outros profissionais e outras ocupações. Eis uma tarefa de fôlego para o professor de hoje em dia. E terceiro, trata-se de uma quebra do contrato pedagógico, porque o seu trabalho deixa de ser realizado. Se o professor abandona o seu posto e ele não cumpre suas funções específicas, quem vai fazer isso por ele? Se o professor não se responsabilizar imediatamente pelo conhecimento, quem é que vai fazer isso? Então, cuidado com isso. Professor não é pai. Professora não é mãe. Professor é professor. Professora é professora. Pai é pai. Mãe é mãe. Como em todas as outras relações sociais e institucionais, como médico-paciente, patrão-empregado, marido-mulher, na relação pedagógica existe um contrato implícito, que é um conjunto de regras funcionais, que precisa ser conhecido e respeitado para que a ação possa se concretizar a contento. E é curioso constatar que os próprios alunos têm uma clareza impressionante quanto a essas balizas contratuais do encontro pedagógico. Sem dúvida nenhuma, eles sabem reconhecer quando o professor está exercendo suas funções e cumprindo seu papel. O professor competente e cioso dos seus deveres não é, de forma alguma, um desconhecido para os seus alunos. Muito pelo contrário. Eles sabem reconhecer e respeitar as regras do jogo quando ele é bem jogado. Da mesma forma que eles também sabem reconhecer quando o professor abandona o seu posto. Bom, nesse sentido, a indisciplina parece ser uma resposta clara ao abandono ou habilidade das funções docentes em sala de aula, porque é só a partir do seu papel evidenciado concretamente na ação em sala de aula que eles podem ter clareza quanto ao seu próprio papel de aluno complementar ao de professor. Afinal, as atitudes dos nossos alunos são um pouco da imagem de nossas próprias atitudes. Não é verdade que, de certa forma, nossos alunos espelham, pelo menos em parte, um pouco da gente mesmo? Por essa razão, talvez, possa-se entender que a indisciplina como energia desperdiçada, sem um alvo preciso ao qual se fixar, e como uma resposta, portanto, ao que se oferta ao aluno, enfim, a indisciplina do aluno pode ser compreendida como uma espécie de termômetro da própria relação do professor com o seu campo de trabalho, os seus papéis e as suas funções. Bom, a terceira hipótese da indisciplina é a do aluno desinteressado. Essa terceira hipótese que os professores levantam frequentemente sobre as razões da indisciplina é que para os alunos a sala de aula não é tão atrativa quanto os outros meios de comunicação, e particularmente o apelo da televisão. Por isso a falta de interesse e a apatia em relação à escola. A saída então seria ela se modernizar com o uso, por exemplo, de recursos didáticos mais atraentes e assuntos mais atuais. Esse tipo de raciocínio, mais de cunho metodológico, também merece alguns reparos. O principal deles refere-se ao fato mais do que evidente de que a escola não é um meio de comunicação, da mesma forma que distinguimos anteriormente das instituições da família e da escola, a que se faz importante a distinção entre a escola e a mídia. Enquanto a mídia, os diversos meios de comunicação, como a televisão, o rádio, o jornal e o próprio computador, ele tem a função primordial da difusão de informação, a escola deve ter como objetivo principal a reapropriação do conhecimento acumulado em certos campos do saber, aquilo que constitui as nossas disciplinas. Ainda, os meios de comunicação podem ter como objetivo o entretenimento, o lazer. A escola é lugar de trabalho árduo e complexo, mas nem por isso menos prazeroso. Por essa razão, assim como afirmamos anteriormente que o professor não é pai, aluno não é filho, é preciso acrescentar: professor não é difusor de informações e muito menos um animador de plateia. Da mesma forma que o aluno não é um espectador ou ouvinte,
Ele é um sujeito atuante corresponsável pela cena educativa, parceiro imprescindível do contrato pedagógico. Na escola, portanto, não se repassam informações simplesmente, ensinam-se o que elas querem dizer, para muito além do que ela diz. O trabalho pedagógico escolar é mais da ordem da desconstrução, da desmontagem das informações, e isso faz com que o raciocínio lógico-conceitual, propiciado pelos diferentes campos do conhecimento, sejam representados pelas disciplinas. Claro que o objetivo da ação docente não é transmitir ou difundir determinados produtos, tais como dados, fórmulas ou fatos, mas fundamentalmente reconstruir o caminho percorrido antes que se chegasse a tais produtos. E isso é tão somente o que se faz em uma sala de aula. Por exemplo, não se apregoa apenas que a fórmula da água é H2O, ou que a ordem de sucessão sintática é sujeito, verbo, objeto, ou ainda que menos x menos é igual a mais. Toma-se uma construção linguística, a estrutura molecular da água ou os números negativos como questões concretas de vida pensando no cotidiano, e propõe-se sobre forma de problematização o que já é sabido sobre esses temas. Mas, para tanto, se faz o caminho já percorrido por aqueles que nos precederam, mediante os mesmos problemas, tomando uma espécie de atalho, né? Pois bem, o trabalho pedagógico é muito mais do que a difusão de determinadas informações. Assim, se não obtivermos o suporte do conhecimento, como fazer para decodificar as informações difundidas nos meios de comunicação? E este é um outro dado importante, uma distinção basal. Enquanto a informação refere-se ao presente, o conhecimento reporta-se obrigatoriamente ao passado. O conhecimento é aquilo que subjaz ou antecede determinada informação e, portanto, o requisito básico para sua inteligibilidade. Por exemplo, a televisão e o rádio podem veicular uma determinada notícia, e isso eles fazem a centenas todos os dias. Mas se não tivermos disponíveis certas ferramentas de tal maneira que possamos compreender o que aquilo significa e implica, essa notícia não é compreendida e acaba mais cedo ou mais tarde sendo esquecida, apagada e substituída. Ela simplesmente desaparece se não houver os meios propícios para decompô-la, assim como um locus para armazená-la. Em suma, pode-se afirmar que a memória é, antes de tudo, dotada de competências cognitivas. Bom, então essa terceira hipótese é justamente falando que a escola não é competidora da mídia. A mídia não é competidora da escola. A escola tem o seu papel e a mídia tem o seu papel. Ambos têm papéis diferentes. Então, para a gente partir para os finalmente, depois dessas três grandes hipóteses sobre os alunos indisciplinados, há alguns princípios éticos do nosso trabalho que, de acordo com Aquino, implica inicialmente em 4 elementos básicos. Quais são esses elementos? Primeiro, o conhecimento, que é o objeto exclusivo da ação do professor. O âmbito de atuação do professor é essencialmente pedagógico. Portanto, ater-se ao seu campo de conhecimento e suas regras particulares de funcionamento, nunca a moralização dos hábitos é uma medida fundamental. É fundamental que você tenha como premissa do seu trabalho o conhecimento e não a moralização dos hábitos do seu aluno. Segundo, a relação professor-aluno, que é um núcleo do trabalho pedagógico, uma vez que o nosso aluno é o nosso parceiro corresponsável pelo sucesso escolar. Mas é fundamental que seja preservada a distinção entre os papéis de aluno e de professor. Não se pode esquecer nunca que é dever do professor ensinar, assim como é direito do aluno aprender. Isso nem sempre é claro ainda para o aluno, principalmente aqueles do ensino fundamental, o que não significa que o mesmo deva acontecer conosco. A sala de aula, que é o contexto privilegiado para o trabalho, o microcosmos concreto onde a educação escolar acontece de fato.
É lá também que os conflitos têm que ser administrados e gerenciados. É lá, e apenas lá, que se equacionam os obstáculos e que se atinge uma possível excelência profissional. Portanto, mandar o aluno para fora da sala e, no limite, para fora da escola é um tipo de prática abominável, que precisa ser abolida urgentemente das práticas escolares brasileiras. E o contrato pedagógico, que trata-se da proposta de que as regras de convivência, muitas vezes implícitas, que orientam o funcionamento da escola e daquele campo de conhecimento em particular, precisam ser explicitadas para todos os envolvidos, conhecidas e compartilhadas por aqueles inseridos no jogo escolar, mesmo se elas tiverem de ser relembradas ou mesmo até transformadas todos os dias. Portanto, a medida mais profícua é a seguinte: jamais iniciar um curso ou um ano letivo sem que as regras de funcionamento dessa aula, desse laboratório, sejam conhecidas, partilhadas e, se possível, negociadas por todos. É na medida em que todos se sentem corresponsáveis pelo código de regras comuns que se pode ter essa parceria, essa solidariedade, um projeto conjunto e contínuo, o que no caso do trabalho pedagógico é mais do que necessidade, é uma exigência. Bom, para a gente finalizar então, gostaria de finalizar essa breve discussão no tema indisciplinar com a proposição de 5 regras éticas, assim como as temos denominado, as quais falam por si mesmas. Se o professor levar em consideração essas possíveis balizas de convivência no seu trabalho cotidiano, os seus problemas disciplinares deixarão de ser prioritários, uma vez que elas instauram a intervenção do professor e não as condutas da clientela. Também, nosso ponto de vista, trata-se do único antídoto contra o fracasso escolar ou os tais distúrbios de aprendizagem. Quais são essas regras? A primeiríssima regra implica a compreensão do aluno problema como porta-voz das relações estabelecidas em sala de aula. O aluno problema não é necessariamente portador de um distúrbio individual e de véspera, mesmo porque o mesmo aluno deficitário com certo professor pode ser bastante produtivo com outro. Temos que admitir a todo custo que o suposto obstáculo que ele representa revela um problema comum, sempre da relação. Vamos investigá-lo, interpretando-o como um sinal dos acontecimentos em sala de aula. Escuta, eis uma prática intransferível. A segunda regra ética refere-se à desidealização do perfil do aluno. Ou seja, vamos abandonar a imagem do aluno ideal, de como ele deveria ser, quais hábitos deveria ter e conjuguemos nosso material humano concreto, os recursos humanos disponíveis. O aluno, tal como ele é aquele que carece de nós e de quem nós carecemos em termos profissionais. A terceira regra implica a fidelidade ao contrato pedagógico. É obrigatório que não abramos mão, sobre hipótese alguma, do escopo da nossa ação, do objeto do nosso trabalho, que é apenas o conhecimento. É imprescindível que tenhamos clareza da nossa tarefa em sala de aula para que o aluno possa ter clareza da dele. A visibilidade do aluno quanto ao seu papel é diretamente proporcional ao do professor quanto ao seu. A ação do aluno é, de certa forma, o espelho da ação do professor. Portanto, se há fracasso, o fracasso é de todos, e o mesmo em relação ao sucesso. A quarta regra é da experimentação de novas estratégias de trabalho. Precisamos tomar o nosso ofício como um campo privilegiado de aprendizagem, de investigação de novas possibilidades de atuação profissional. Sala de aula é laboratório pedagógico, sempre. E não é o aluno que não se encaixa no que nós oferecemos. Somos nós que, de certa forma, não nos adequamos às suas possibilidades. Precisamos, então, reinventar os métodos, precisamos reinventar os conteúdos em certa medida e precisamos reinventar nossa relação com eles, para que se possa, enfim, preservar o escopo ético do trabalho pedagógico. A última regra ética, e com o qual encerramos esse percurso,
é a ideia de que 2 são os valores básicos que devem presidir a nossa ação em sala de aula: a competência e o prazer. Quando podemos ou conseguimos exercer esse ofício extraordinário que é o da docência com competência e prazer, e por extensão com generosidade, isso se traduz também na maneira com que o aluno exercita o seu lugar. O resto é sorte. E por falar nisso, boa sorte a todos neste ano de 2017. Espero que a gente possa ter um ano muito produtivo, espero que a gente possa realmente fazer um ótimo trabalho e ter mais afeto pela nossa função, né? Então, essa reflexão que o professor José Gropachino traz e que eu aproveitei para fazer este primeiro programa de 2017 serve como base para a gente poder realmente começar a conversar sobre a indisciplina. Claro que o assunto não está acabado. Eu posso fazer mais de 30 programas aqui só discutindo diferentes concepções sobre a indisciplina. Esse primeiro dá um choque, né? Essa questão aqui, eu vou deixar o link disponível para quem quiser estudar o texto com mais profundidade. Claro que eu adaptei várias partes, né? Eu não fiz a leitura na íntegra do texto, mas eu acho que ele traz grandes provocações para que a gente possa refletir e discutir coletivamente. Então, eu espero que você deixe seus comentários, escreva o que você achou, o que você concorda, o que você discorda, e vamos discutir, vamos construir esse diálogo, porque afinal de contas, este programa é muito mais do que apenas um programa de informação, né? É um programa de formação continuada. E, sem dúvida alguma, o maior beneficiário deste programa sou eu, que estou aqui estudando para levar até vocês essas informações. E, é claro, você que acompanha essas discussões, manda os seus comentários e nós aprendemos em conjunto. Isso é muito legal, isso é muito gratificante. Bom, então espero que este programa tenha lhe trazido diversas críticas e reflexões. Às 20 horas, não perca, vem aí Felipe de Souza com Noites de Domingo. Acompanhe toda a programação da Cultura Online Brasil através do site culturaonlinebrasil.net e culturaonlinebr.org. Se você nos acompanhar pelo YouTube, deixe o seu curtir, inscreva-se no nosso canal caso você não seja inscrito e compartilhe com seus amigos. Ajude-nos a levar essas discussões para mais pessoas. Desejo a todos e a todas uma excelente semana e até o próximo programa. E agora, José? Se você não quer perder nenhuma notícia da educação, nenhum programa E Agora José, você se inscreve no nosso canal, clica na catraca, enviar para mim todas as notificações desse canal e dá o OK. Se você já foi inscrito, clica na catraca e apenas clique em enviar para mim todas as notificações desse canal e clique em salvar. Agora, se você quer constantemente ser atualizado com as principais notícias da educação, acesse facebook.com/prog.eagorajosé e visite a nossa página em que constantemente você será atualizado com as principais notícias da educação. Para isso, você curta a nossa página, clique aqui em curtir e no seu feed de notícias, clique aqui em ver primeiro. Pronto. Assim, as principais notícias da educação vão aparecer na sua linha do tempo e você vai ser sempre atualizado com os vídeos do programa E Agora José. Um forte abraço e vamos juntos discutir a educação.